Bora lá, vamos continuando aí nessa aula. Falar um pouquinho sobre pressão e velocidade. Já que a gente está falando de altímetro, por que a gente não vai falar de velocímetro, né? Vamos falar aí sobre a pressão e a velocidade. Como que a gente consegue tirar a velocidade do nosso avião? Você vê que a gente está pegando aqui alguns conceitos de altimetria, conceito agora de pressão e velocidade, tá? Basicamente, senhores aviadores, nós temos 3 tipos de pressão. Temos uma pressão estática, temos uma pressão dinâmica, temos uma pressão total. Ok? Vamos por partes para a gente explicar o que é cada um. O que é pressão estática? Pressão estática ela não depende de movimento. Ou seja, ela é uma pressão que vai ser exercida pela atmosfera sobre todos os corpos que estão aqui na troposfera. Então eu estou aqui dando aula, sentado na minha cadeira, confortavelmente, com o meu tablet, explicando para os senhores. Os senhores estão aí sentados na casa dos senhores, assistindo a aula. Existe uma pressão atmosférica sobre nós. Correto? Ela não depende do nosso deslocamento. É como um carro que está lá fora no estacionamento, está parado, não está deslocando, tem uma pressão estática sobre ele, sobre qualquer ser ou corpo na atmosfera. Quando se fala pressão estática, já linka direto. A pressão estática não depende de movimento. Isso ajuda muito para a banca, correto? Quando a gente fala de pressão dinâmica, aí sim a gente está lidando com movimento. Movimento de quê? Dinâmica de fluidos. A gente está falando de atmosfera. Então, quando a gente fala de atmosfera, a gente está lidando com ar, com fluido, com gases, né? Então, pressão dinâmica, ela depende do contato ou do deslocamento de um fluido para a gente ter um resultado dinâmico. E quando a gente soma as duas ali, a gente tem uma pressão que chama pressão total, é a soma das duas. E a gente vai ver que esses diferenciais é que vão gerar velocidade. Vamos falar um pouquinho sobre o velocímetro. O velocímetro dos aviões, principalmente na nossa realidade da instrução de voo, ele vai ser padronizado em nós, em milhas. E existem alguns velocímetros que têm arco duplo. Esse que está aí, ó, que está para os senhores que estão vendo aí no slide, ele tem duplo arco. Esse velocímetro a gente encontra muito nos Cessnas, tá? Então a gente tem o arco de fora, graduado, no caso, em milhas, e o arco de dentro, graduado em nós, tá? Então, o velocímetro ele funciona da seguinte forma. Vamos fazer um exercício aqui de imaginação. A gente está alinhado na cabeceira da pista, vamos partir para o nosso voo de instrução. Fizemos todos os cheques de segurança, a aeronave está ok, reportamos para a torre, ela autorizou a gente decolar, simbora para o voo, pau na máquina. Estamos iniciando nossa decolagem. À medida que a gente vai correndo na pista, o ponteirinho ali do nosso velocímetro vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. O nosso tubo de pitot, que é aquele equipamento para quem voa Cessna, vai ficar do lado esquerdo, assim, bem ao lado ali do cockpit, para quem voa Piper também, só que a asa baixa, então a gente não vai conseguir ver, né? O nosso tubo de pitot ele tem 2 entradas. Ele tem uma entrada para pressão dinâmica e uma para pressão total. Correto? Essas 2 entradinhas, elas vão puxar uma pressão total, outra pressão dinâmica. As 2 pressões totais, elas vão se anular. Uma vai anular a outra, são 2 totais, entrando por 2 orifícios, elas se anulam. Vai restar apenas a dinâmica. Essa pressão dinâmica, que é a pressão do deslocamento, é o que vai fazer efetivamente o meu velocímetro marcar a velocidade. Tá? Então, o tubo de pitot, por isso que é importante, antes de você fazer o seu voo, tá? Antes de você fazer seu acionamento, seguir o checklist normal, você fazer uma inspeção externa muito bem feita, reparando se o seu tubo de pitot não tem nada obstruindo, tá? Eu não estou falando de gelo obstruindo o pitot, estou falando de qualquer sujeirinha que tem no tubo de pitot. E não só nele, como na tomada estática do avião também. Lembra que a tomada estática, ela vai alimentar para a gente o nosso altímetro. Então a gente tem ali que ter ela totalmente desobstruída. E o pitot também, obviamente, com as suas entradas, né? As suas tomadas ali do tubo de pitot, para a gente ter uma leitura correta de velocidade. Havendo uma obstrução no pitot, a gente não vai ter uma leitura correta, tá? Então, temos que tomar cuidado com isso aí. Qualquer dúvida, os senhores mandem para a gente. Bora lá. Vamos falar agora sobre velocidades. Então, a gente já falou sobre altitudes, estamos falando sobre velocímetro, temos que falar sobre velocidades.
Ah, Igor, a única velocidade que eu tenho que me nortear é a velocidade no velocímetro do avião, né? Não é. Me desculpe, mas a realidade não é essa. A velocidade indicada, obviamente que ela vai ser usada para os parâmetros, decolagem, extensão de trem de pouso, recolhimento de flap, a abertura de co-flap, uma série de parâmetros. Mas ela não é a velocidade que vai balizar a gente no voo inteiro. Vamos dar uma lidinha aí, os slides vai estar disponível para os senhores, tá? O que é a velocidade indicada? É aquela que é lida no nosso velocímetro. Então ela vai ser útil basicamente para decolagem, pouso, procedimentos de subida, ajustes de dentes de flap, graus de flap, abertura ou fechamento de spoilers, tá? Eu estou falando de avião um pouco mais avançado, spoiler, trem de pouso, abertura de co-flap. Então você tem parâmetros, tá? Velocidades de manobra, ela é útil para esses padrões, tá? Para as preconizações e limites operacionais estruturais da aeronave. Para pouso e decolagem, você calcular uma VRF ali, uma velocidade de cruzamento de cabeceira. Eu já estou pegando um pouco mais para o pessoal que está no PC, tá? Já a velocidade aerodinâmica, ela é a velocidade do avião em relação ao ar, tá? É a velocidade que o avião está efetivamente deslocando na atmosfera. A gente tem que corrigir ela, tá? Então, por exemplo, a gente vai perder na média 2% a cada 1.000 pés. Então, vamos supor que eu estou fazendo o voo a 100 nós e estou voando no nível 080, né? 8.000 pés. Eu vou pegar 2%, multiplicar pelo nível, somar com a minha indicada para mim ter a minha VA. Correto? Pode parecer um pouquinho confuso, mas quando a gente vê aula de computador de voo, vocês vão ver que com o computador de voo, rapidinho ali, ó, a gente já faz esse cálculo. Mas a gente tem uma outra velocidade ainda. Ah, Igor, a VA é a supra-sumo, né? Não. Pior que não é, tem mais uma. Que chama velocidade em relação ao solo. É a nossa VA que a gente vai corrigir para o vento, né? Para nosso vetor de vento ali que estamos pegando. Estão pegando vento de través, vento de proa, vento de cauda. O vento é um dos maiores influenciadores que nós temos na performance das aeronaves, principalmente em navegação, tá? Então, muitas vezes os nossos estimados vão ser adiantados ou atrasados em ação do vento. Então, um planejamento bem realizado, um briefing meteorológico de cartas de vento, CWX, faz a diferença em qualquer tipo de operação de voo. Beleza? Bora lá, vamos continuar. A gente falou do pitot, né? Então, aí está o nosso querido sistema pitot estático. Ele é um sistema destinado a captar e distribuir as pressões estáticas e totais aos instrumentos que as utilizam. O altímetro Klein funciona com pressão estática. O velocímetro funciona com a estática e com a total. Para capturar essas pressões, o avião possui tomadas estáticas e o tubo de pitot. Então, se você der uma olhadinha lá no tubo de pitot, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, no tubo de pitot, só para a gente dar uma... Isso, ó. A gente tem algumas entradinhas ali. A gente tem a entrada na frente dele, que é a entrada do tubo, né? Temos ali onde a pressão vai passando, né? Você vê que ele é linkado direto, ó, no velocímetro. Olha lá, a entrada do pitot. Ele é entrado direto no velocímetro. As duas pressões totais se anulam, sobra a dinâmica que vai por esse tubozinho direto no nosso velocímetro. Já a tomada estática ali, ó, se você der uma olhadinha, ó, ela está ligada direto no nosso altímetro, que é um barômetro, né? Então ele precisa efetivamente saber como é que está a pressão atmosférica lá fora, porque a gente vai subir e vai descer, então a gente, né, precisa ter essa variância, essa leitura. O Vertical Speed Indicator, né, o nosso vulgo conhecido Climb, né, que precisa ter uma leitura, ter uma conexão com o ambiente externo para saber o quanto que ele está variando, né, e também o nosso Airspeed Indicator, né, aí está em inglês, o nosso velocímetro, e você vê que a total que vem do pitot e a total e a estática que vem da tomada estática, as duas se anulam, sobra a dinâmica e temos a velocidade. Tranquilo? Bora lá. Por que eu estou falando isso tudo, gente? Pode parecer uma coisa muito estranha, mas a gente está falando de fluido. Então, quando a gente fala de fluido, a gente fala de atmosfera, tá? Obviamente que tem a hidrosfera, né, lidando com fluidos líquidos, mas a gente está dando um foco maior aqui na atmosfera, tá? É uma importante lei da mecânica de fluidos. Tá? Vamos falar um pouquinho do teorema de Bernoulli. O que ele prega para a gente? Olha só, um aumento da velocidade diminui a pressão. Poxa, não seria o contrário? Se aumentar a velocidade, a pressão vai aumentar? Não. Vamos dar uma olhadinha aí. Tem um slide aí para a gente acompanhar. Ó.
Se você ver, aí é um túnel de vento, que é usado para a gente medir desempenho de aeronaves, de carros, de barcos, de equipamentos aerodinâmicos, tá? Se você der uma olhadinha na entrada do nosso tubo, a gente tem ali um barômetro de pressão, tá? O tubo, nessa entrada, onde está passando a nossa seta aí, ele é mais largo. Então, nós temos mais espaço para as moléculas de ar passarem. Onde as moléculas de ar passam com mais folga, com mais espaço, elas têm mais parede para se aderirem. Elas tendo mais paredes para se aderirem, para se expandirem, elas vão gerar mais pressão. Elas vão passar com menos velocidade, porém gerando mais pressão. Você vê que o tubo vai estreitando, ó. À medida que o tubo vai estreitando, a única forma dessas moléculas de ar caberem no mesmo espaço diminuto aí do estreitamento é elas se acelerarem. Então elas vão se acelerar e esse procedimento delas se acelerarem para chegar do outro lado, elas diminuem a pressão. Então, à medida que eu acelero o ar, acelero as moléculas para saírem do outro lado, eu diminuo a pressão. Então, espaço maior, velocidade menor, pressão mais alta. Espaço menor, velocidade maior, pressão mais baixa. Correto? Mesma coisa, ó, na saída do tubo aí, se a gente vê, ó, a pressão vai voltar a ficar maior, porque o tubo dilatou de novo. Então, tem mais espaço para as moléculas de ar passarem com mais calma, gerando mais pressão. Tranquilo, gente? Esse é o princípio do tubo de Bernoulli, tá? O tubo de Venturi. Bora lá. Aqui abordando aqui alguns aspectos relativos à asa, tá? Já que a gente está falando de desempenho de aeronaves, vamos começar a já dar uma olhadinha aí em desempenhos em relação aos aerofólios. Então aqui temos algumas letras aí, ó. Raiz da asa, ponta de asa, bordo de ataque que é a frente, bordo de fuga lá atrás, ó. E nós temos aí a envergadura da asa, que vai de uma ponta a outra. Lembrando que a envergadura não é só a asa, ela pega a parte que a asa passa, nesse caso, né, por baixo ou por cima do charuto também, tá? Conta-se como envergadura. E nós temos a corda, que é onde a gente une a raiz à ponta. Embaixo aí nós temos uma aeronave asa alta, em cima uma asa baixa, né? E temos ainda a área de asa. Qual que é a área de asa? É uma multiplicação, tá? Vamos dizer assim, é base vezes altura, tá? É aquela velha fórmula da física, tá? A gente multiplica a corda pela envergadura e temos aí a área total de nossa asa. Temos dois perfis de asa, tá, gente? Todas as asas dos aviões são iguais? Não teria como, por exemplo, a asa de um Cessna 150 ser igual ao de um F-5. Não geraria o mesmo rendimento, né, nas aeronaves. Então, nós temos asas diferentes, perfis diferentes. Trazendo para a nossa realidade da instrução, eu vou abordar dois perfis. Perfil assimétrico e perfil simétrico. O perfil assimétrico é aquele perfil que, se você reparar bem aí, ó, na parte de baixo, ele é bem mais reto que em cima, né? Vocês concordam? O que vocês acham? Ele é bem mais reto embaixo. Lembra do princípio do tubo de Bernoulli? Onde o ar passa mais devagar, a pressão é maior, então o ar vai passar mais baixo na parte inferior da asa do que na parte de cima. Esse ar passando embaixo, ele vai criar um diferencial de pressão, porque o ar que passa em cima, ele passa mais rápido. Esse diferencial de pressão, à medida que o avião desloca em velocidade, vai fazer surgir um ponto na asa que se chama centro de pressão. Esse centro de pressão é como se fosse uma mão que vai pegar nossa asa e jogá-la para cima e para trás, fazendo o avião sair do chão a uma determinada velocidade. Então, o que faz o nosso avião sair do chão? O que faz a asa gerar a sustentação? O diferencial de pressão. Embaixo, mais pressão estática, menos pressão dinâmica. Em cima, maior pressão dinâmica, menor estática. A estática vai fazer gerar o centro de pressão e a nossa asa levantar. Esse centro de pressão numa asa assimétrica, ele desloca, tá? Ele tem um passeio. Já na asa simétrica, se você vê embaixo, ó, ela é dividida de forma igual, a parte de baixo da parte de cima. O centro de pressão nela não se move. Então, ela é uma asa que tem uma tendência a uma instabilidade muito grande. Por isso que a gente vê as aeronaves acrobáticas, a maioria é perfil simétrico. Tanto que o piloto sempre vai ali com o motorzinho, né, segurando o avião. Então, ele tem uma tendência maior a exigir uma performance maior de uma aeronave, tá? Vamos dar uma continuidade aí para a gente ver mais um item, ó. Continuar falando de perfil, vamos ver aí um pouquinho esmiuçado o que é cada parte de uma asa ou de um aerofólio, tá? Nós temos o bordo de ataque, que é a parte dianteira, temos o bordo de fuga, ó, que é a nossa parte traseira, tá? Onde estão os nossos ailerons, perto da raiz vai estar o flap, se a aeronave for equipada com flap,
Nós temos o extradorso, que é a superfície superior, que a gente já viu que no perfil assimétrico ela é mais abaulada do que o intradorso, que é a parte de baixo. E nós temos corda. A gente viu há umas páginas atrás que a corda une o borde de ataque com o borde de fuga. Então, ela é uma linha reta que une essa asa. Só que ela é diferente da linha média. O que é a corda, o que é a linha média? Vamos lá, com calma. A corda, ela é equidista, tá? Ela vai unir borda de ataque e borda de fuga. Ela vai manter ali uma união dos dois, independente do perfil ser simétrico ou assimétrico. Já a linha média é a linha que vai dividir de forma igual. Então, se ela vai dividir de forma igual, num perfil assimétrico, que já é um perfil diferente, o extradorso do intradorso, consequentemente o bordo de ataque e o bordo de fuga, lógico, né? Se a linha média ela vai ter que dividir de forma igual, ela vai dividir ela vai passar de forma diferente, fala de uma forma mais clara, no perfil assimétrico do que no perfil simétrico. No perfil simétrico, ela vai ser uma linha reta, que vai ser igual à corda, que vai dividir os dois de forma igual, parte de baixo da parte de cima. No perfil assimétrico, como nós temos uma diferença, a parte de baixo é reta, a parte de cima é abaulada, né? O intradorso é reto, o extradorso é abaulado, a corda e, consequentemente, a linha média, né? Ela vai dividir em hemisférios diferentes a asa, usando uma terminologia aí um pouquinho diferente, tá? Nessa figura aí a gente tem um ângulo de incidência, tá? Vamos falar um pouquinho dos ângulos. O que é o ângulo de incidência? É o ângulo formado entre a linha da corda e o eixo longitudinal do nosso avião, tá? É o quanto o meu perfil está incidindo em relação à minha aeronave, tá? É a diferença entre para onde a minha asa aponta e para onde o eixo do meu avião aponta, tá? Vamos lá, vamos ver mais alguns ângulos aí. Aqui nós temos já o diedro, né? Até abordando o ângulo. O diedro é o ângulo formado entre o plano da asa e o plano horizontal de referência. Então a gente tem a aeronave com diedro positivo, diedro negativo e neutro. Para que serve o diedro? O diedro ele serve para você aumentar ou diminuir a estabilidade. O avião que tem um diedro mais positivo, a gente tem uma uniformidade na distribuição do ar no intradorso. Ele passa com mais tranquilidade da raiz para a ponta. Então, você tem, consequentemente, mais sustentação. Agora, se você tiver uma aeronave excessivamente estável, igual você tem, por exemplo, o KC-390, o C-117 Globemaster americano, você vê que eles têm diedro negativo. Aquela asa gera tanta sustentação que, se não tivesse um diedro negativo, ia ser praticamente impossível pilotar aquela aeronave. Ela ia ser excessivamente estável em relação ao bank angle, né, a inclinação de curvas. Então, optou-se por diminuir o diedro para a aeronave ficar um pouquinho mais manobrável, estável às mãos do piloto, tá? Vamos lá. E, gente, qualquer dúvida que os senhores tenham, são conceitos que, principalmente para o piloto privado, é muito novo. Então, tá com dúvida, pergunta para a gente está aqui para tirar essa dúvida. Baixem o material que vai estar disponível, estudem, façam aí um cross-check com a bibliografia que vocês estão usando, o livro que vocês estão usando, tá? É um complemento à bibliografia que vocês estão usando, tá? A informação nunca é demais.